Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu não vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse sábado, nesse dia de hoje, João permanece, mais uma vez, nos falando com profundidade e com verdade. Mas antes de falarmos propriamente do Evangelho, eu queria que o nosso olhar, o nosso coração se voltasse um pouco para a primeira leitura de hoje. Atos 13, 44 ao 52. Nós não iremos ler essa leitura, mas nós iremos escutar um breve comentário. Como eu tenho falado ultimamente, uma característica do livro dos Atos é porque eles apresentam o princípio das comunidades cristãs, a forma como nossos antepassados na fé começaram o anúncio do reino de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante porque o começo da leitura fala que uma grande multidão estava reunida dia de sábado para ouvir a palavra de Deus. E essa multidão tinha ido ao encontro dos apóstolos, tinha o encontro de Paulo e de tantos outros. E o fato daquela multidão ter ido ao encontro dos apóstolos gerou nos judeus como que o ciúme, a inveja, e eles começaram a atacar, a criticar, a ofender. Porém, Paulo e Barnabé permaneceram firmes, com coragem, anunciando a palavra de Deus. Eles não estavam visualizando os problemas, as dificuldades, mas eles estavam vendo o fim. Era preciso que aquele povo escutasse a palavra, ouvisse aquele anúncio. E se de um lado os judeus criticavam, perseguiam, do outro lado os pagãos acolhiam com toda a alegria, com todo o sentimento de louvor, de contentamento, de glorificação. E aquela pregação, unida ao testemunho, fez com que aqueles pagãos, muitos deles, abraçassem a fé, recebessem o batismo, conhecessem mais a palavra. Isso é muito forte para cada um de nós. E os judeus permaneceram perseguindo. Paulo e Barnabé já tinham cumprindo a sua missão e em seguida eles saíram dali. E eles repetiram o gesto de Jesus. Qual foi o gesto de Jesus? Bateram os pés. Não levaram nem a poeira consigo daquela cidade. E na atitude dos discípulos, na atitude daqueles que conheceram a palavra de Deus naquela ocasião, aqueles corações daquelas pessoas ficaram tomados, cheios do Espírito Santo. Então, nesse tempo em que o barulho das más notícias tenta sufocar a nossa fé, em que a tristeza pela morte daquelas pessoas que nós amamos tenta sufocar a nossa fé, às vezes a preocupação com os dias futuros tenta fragilizar a nossa fé, é importante que a gente permaneça cheio de coragem. É importante que a gente permaneça firme, anunciando. Inclusive se nós estamos passando pela tribulação. Se nós estamos infectados, se nós estamos adoecidos, se nós estamos em tratamento, se perdemos algum familiar, se tem alguém que esteja sofrendo na fila de um hospital, a gente não deve esmorecer na fé.
Porque a fé, ela vai de encontro à intimidade do nosso coração. Deus conhece a nossa intimidade, a nossa interioridade. Por isso que a fé não é somente algo exterior, é também algo de dentro, algo que parte do coração, algo que parte da escuta, algo que parte da convicção pessoal que cada um tem, como tantos valores. Do outro lado, nós escutamos essa leitura de João, agora eu falo de João, e Jesus Cristo mais uma vez ressalta a sua unidade com o Pai. Filipe já estava há algum tempo com Jesus e ainda não havia compreendido isso. Por isso que ele faz aquele questionamento: mostra-nos o Pai. Ele ainda não tinha percebido que Jesus e o Pai eram um só em tudo. Aí a gente é convidado a compreender o mistério da Santíssima Trindade com os olhos da fé, não com os olhos da razão. Porque a Trindade, como nos fala o magistério da Igreja, os grandes santos, e nós iremos em breve ouvir mais sobre isso, quando nós celebrarmos o domingo da Santíssima Trindade, depois da Páscoa, nós veremos que são três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas e a mesma natureza. Às vezes a nossa cabeça tenta dividir cada um, mas nós não devemos seguir pela cabeça da razão, a gente deve seguir pelos olhos da própria fé, para acolher esse próprio mistério. E é muito interessante aquilo que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo ele pede que os discípulos, sobretudo, que Filipe acredite de alguma forma, né? Acreditai-me porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me ao menos por causa das minhas obras e tudo. E ele vem dizer: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e obras ainda maiores que estas. Então essa fala de Jesus Cristo ilumina muito o nosso tempo. Não que a gente vá saindo fazendo milagre por aí. Ninguém é milagreiro. Quem faz o milagre é o nosso Senhor. Mas a gente pode e deve reforçar a nossa fé, para que Jesus Cristo cure os nossos enfermos, para que Jesus Cristo console o nosso coração, para que Jesus Cristo nos fortaleça, para que a gente possa permanecer vivo, unido como comunidade que somos. E a palavra de Deus, o último versículo, o penúltimo, aliás, é muito bonito, né? Pois eu vou para o Pai, e o que pedis em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado. Não, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, qualquer atitude que nós recebemos em nome da fé, em nome de Deus, nós devemos glorificar o Senhor. Que tudo é obra da bondade, da misericórdia, da compaixão da parte dele. Não é obra humana. Então a gente deve caminhar nossa fé, lutar contra essa doença, lutar contra aquilo que nos incomoda, com os olhos da própria fé, com as armas que nós temos. Por isso, reforçar a vida de oração não custa nada, aproximar-se da palavra de Deus não custa nada, combater a má notícia que chega aos nossos ouvidos não custa nada. Enfim, façamos desse tempo um grande tempo de retiro espiritual, de encontro com o Senhor. Então não vamos perder tempo preocupados com as más notícias. Não vamos perder tempo sendo imprudentes. Eu tenho fé, então pronto. Eu vou me atirar nos braços dessa doença. Eu vou enfrentar o mundo. Eu vou trabalhar. Não, vamos se proteger. Vamos se cuidar. Vamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Se o nosso alcance é a oração e a prevenção, vamos fazer. Não vamos enfrentar esse mal sozinhos. Vamos enfrentar o mal com a arma que nós temos. E hoje as nossas armas maiores são a oração, é a própria fé e a prevenção. E vamos unir por aqueles que são obrigados a trabalhar. Os nossos profissionais da saúde e os demais profissionais. Tantas e tantas pessoas que são obrigadas a trabalharem, né? Em tudo. Seja porque são profissões essenciais para a sociedade e não podem parar. Ou seja, porque essas pessoas precisam levar o sustento para a sua casa. E aqueles que infelizmente não podem, que estão desempregados, rezemos também por eles. Rezemos para que a providência divina alimente cada um deles. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nesse dia que nós lembramos Nossa Senhora, sábado é um dia dedicado a Nossa Senhora. Então,
Peçamos hoje, mais do que nunca, mais do que antes, a bênção da nossa padroeira Imaculada Conceição. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.